Você pagaria 2 aluguéis de forma simultânea? Um de forma consciente, por aquele apartamento em que você mora, e outro de forma inconsciente, às vezes sem você nem se dar conta, e sairia dessa situação achando que você fez um bom negócio? Pois é isso que milhões de brasileiros fazem todos os anos. Eles adquirem consórcios sob a promessa de adquirir um bem sem entrar no financiamento, comprar um imóvel sem se endividar, parcelas que cabem no bolso, poupança forçada, e acabam pagando o aluguel do imóvel em que eles moram e um valor a mais pelo consórcio, ou seja, um segundo aluguel por um imóvel que eles ainda não têm e que eles ainda não podem usar. Vamos mostrar nesse vídeo por que o consórcio é uma escolha financeiramente péssima para a maioria das pessoas e só funciona para um grupo muito específico, e você muito provavelmente não faz parte dele. Eu vou te explicar por A mais B por que o consórcio é uma das maiores furadas em que você pode se meter. Bom, antes de tudo, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Gabriel Meirelles, eu sou o fundador da Crédios e nós somos uma consultoria e securitizadora de crédito imobiliário. Nós estamos no mercado imobiliário desde 2018, oferecendo crédito para condomínios, financiamento imobiliário e home equity para milhares de brasileiros. Nós somos especialistas quando o assunto é mercado imobiliário. Bom, agora vamos voltar ao tema do nosso vídeo. Vamos nos lembrar rapidamente como funciona e o que é o consórcio. Não só de imóvel, mas de qualquer outro tipo. Afinal, hoje as pessoas fazem consórcio para comprar um carro, comprar uma moto, comprar um veículo pesado, comprar um barco e até para fazer procedimentos estéticos, com plásticas e botox. Isso acabou se difundindo no Brasil e, curiosamente, ainda é um produto financeiro que só existe no Brasil, é algo que foi inventado aqui e que não se espalhou para outros países, é algo realmente brasileiro. E ele surgiu na década de 70 a partir da dificuldade de acesso a crédito das pessoas. As pessoas queriam comprar carros, queriam comprar imóveis, elas não conseguiam fazer um financiamento tradicional, o acesso a crédito era muito mais complicado do que é hoje, e aí elas decidiram se juntar e fazer grupos para comprar bens de forma planejada e parcelada, como se fosse uma vaquinha em que todos contribuem um determinado valor de forma mensal, e aí todo mês uma pessoa daquele grupo é sorteada e tem direito de usar o fundo comum, ou seja, de usar todo o dinheiro que foi captado do grupo como um todo para adquirir um determinado bem. A princípio, é algo que funciona de forma justa. Todo mundo se junta, todo mundo contribui e a forma como o dinheiro é usado depende do resultado de sorteios. Todo mês é sorteado uma pessoa. A pessoa pode dar sorte e ser sorteada logo no início, e aí ela vai ter acesso ao bem, acesso àquilo que ela busca logo no início, mas ela também pode ser sorteada lá no final, depois de anos ou até décadas. Quando a gente fala de consórcio imobiliário, hoje o prazo médio gira entre 180 a 240 meses. Estamos falando de um prazo de 15 a 20 anos. Então, sim, você pode demorar décadas pagando consórcio todo mês até ter acesso àquele bem que você procura. E aí, nas últimas décadas, principalmente, o produto acabou se difundindo. Hoje, o consórcio é algo extremamente popular e vem crescendo ano após ano. Por um motivo muito simples, é um produto muito interessante para quem o oferece. É muito interessante para o banco, é muito interessante para as administradoras de consórcio, que são as empresas que surgiram exclusivamente focadas no consórcio. É interessante para os corretores de consórcio, que também apareceram nos últimos anos e vivem exclusivamente da venda desse produto, porque ele tem comissões altíssimas e também tem margens de lucro altíssimas para aqueles que o oferecem, para aqueles que o administram. E eles têm também uma venda que é muito fácil dentro do Brasil. É uma venda que, na minha opinião, é um pouco enganosa, porque eles não contam toda a realidade, eles contam meia-verdades quando eles vendem esse produto, mas as pessoas acabam acreditando, acabam caindo nessa história que o gerente do banco conta, que o assessor de investimento conta, que o corretor do consórcio conta. Afinal, quem não quer acreditar, quem não quer um produto que te oferece a possibilidade de comprar um imóvel sem
entrar num financiamento, ou seja, sem pagar juros bancários, sem dar uma entrada alta, ou seja, você vai pagar parcelas que cabem no seu bolso e sem uma grande análise de crédito. Qualquer um consegue contratar um consórcio, não é que nem um financiamento que você tem que mandar um monte de documento, você tem que ter o seu crédito analisado pelo banco. É algo que a princípio parece só ter vantagens. Quem não quer isso? Quem vai dizer não a uma proposta dessas? Mas isso é só metade da história. Quando você começa a analisar o consórcio, como ele funciona, você vê que ele é, na maioria das vezes, uma grande armadilha. Isso se reflete nos números. Os dados oficiais das administradoras de consórcio, ou seja, das pessoas mais interessadas nesse produto, mostram que mais da metade das pessoas que contratam um consórcio hoje em dia acabam cancelando, elas acabam se arrependendo. Afinal, você pode ficar pagando 20 anos um consórcio, aquela parcela mensal, que não é barata, todo ano sendo atualizada pelo INCC, no caso de um consórcio imobiliário, ou seja, a sua parcela vai crescendo ano a ano, sem ter nenhuma contrapartida, sem ter acesso àquele bem, sem poder usar aquele dinheiro e sem poder comprar aquilo que você mais procura. Então as pessoas acabam sim se arrependendo. Vamos dar um exemplo simples e realista para você entender como a matemática do consórcio é extremamente cruel para quem contrata. Vamos supor que você vai contratar um consórcio imobiliário de R$1 milhão. Sobre esse consórcio, você vai ter a taxa de administração. A taxa de administração média hoje para consórcio imobiliário é de 17%, mas a gente vê casos em que ela é bem mais alta, até de 23%, 24%, dependendo do prazo, do valor e do banco. Mas vamos supor que ela vai ser ali na média mais para baixo do que para cima, vai ser ali os 17%. Então, esse valor, essa taxa, ela vai ser dividida, ela vai ser diluída ao longo do consórcio. Toda parcela você vai pagar ali os seus 17% relativos àquela parcela de taxa de administração. Ou seja, é dinheiro que não vai ser usado para você. É dinheiro que você paga apenas pelo privilégio de fazer parte daquele consórcio. Além disso, você vai pagar aproximadamente 3% ao longo do total do consórcio de seguro e de fundo de reserva. Também é um dinheiro que, no geral, não volta para você. Um dinheiro que vai ser cobrado, mas não volta. Então você vai pagar aí já uns 20% sobre o valor do bem. Vamos supor que o prazo é de 180 meses, 15 anos. É um prazo bem razoável para um consórcio imobiliário. Como o consórcio imobiliário, a gente fala de bens que são relativamente caros, o imóvel, afinal, as operadoras trabalham com prazos longos para que a parcela fique menor e caiba no bolso dos compradores, dos consumidores. Então vamos supor 180 meses é o prazo. E vamos supor, por fim, que você vai ser contemplado, ou seja, você vai ser sorteado no mês 48, ou seja, você vai ser sorteado depois de 4 anos pagando aquele consórcio, o que já é uma sorte, porque num consórcio de 180 meses, a média é que você seja sorteado na metade dele, logicamente. Você seria sorteado na média no mês de número 90, ou seja, depois de mais ou menos 8 anos pagando consórcio é o que matematicamente você é mais provável de ser sorteado, mas poderia ser bem depois e também poderia ser bem antes. Vamos falar que você foi sorteado no mês de número 48. Bom, durante esses 48 meses, durante esses 4 anos, você, obviamente, precisa morar em algum lugar. Afinal, não é um financiamento, é um consórcio. Você não tem acesso a nada, nem ao seu dinheiro, nem ao seu rendimento, nem a nenhum bem, de forma lógica. No início, você vai ficar 48 meses tendo então que pagar aluguel, caso você não tenha outro imóvel, ou usando o imóvel que poderia estar alugado, caso você já tenha um imóvel. Um imóvel de R$1 milhão, vamos botar que o aluguel médio vai girar entre 5 a 6 mil reais. Vamos supor que seja 5, jogando ele para baixo, 5 mil reais por mês. Ao longo de 48 meses, além da taxa de administração do seguro e das correções que o seu consórcio vai sofrer todo ano aquela taxa vai ser reajustada pelo INCC, que pode ser baixa, mas pode ser também mais alta. O nosso estudo mostrou que, em média, ele vem na faixa dos 6 a 7% ao ano. Você vai também pagar aluguel, vai pagar, ao longo desses 4 anos, R$240 mil de aluguel, o que se acrescenta aos seus custos do consórcio. Agora, somando os custos desse consórcio de R$1 milhão, temos R$170 mil de taxa de administração, de 17%, temos mais R$30 mil de seguro e fundo de reserva, então já temos R$200 mil e temos mais R$240 mil gastos de aluguel, ou seja, já chegamos em R$440 mil de custos que esse consórcio trouxe a você.
Esse custo, se a gente fizer a conta da taxa de juros que seria equivalente a ele, chegamos facilmente em 13 a 14% ao ano, mais do que um financiamento imobiliário tradicional. Com um adendo, nesse consórcio, todo ano você vai ter a correção do INCC até o final dele, ou seja, até o final do 15º ano, as suas parcelas vão ser anualmente reajustadas pelo INCC. Porque depois que você é sorteado, você não para, óbvio, de pagar o seu consórcio. Você vai pagá-lo até o final, mesmo depois de você ser sorteado. Enquanto que no financiamento imobiliário você não vai ter essa correção, você vai pagar a correção da TR, que é praticamente zero hoje em dia. Um financiamento imobiliário com TR é quase um financiamento com a taxa totalmente pré-fixada, porque todo mundo sabe que a TR, mesmo num ano de inflação extrema, ela dificilmente vai vir mais do que 1,5%. Isso no ano extremo. Enquanto que o INCC, todo ano ele vai variar 6%, 7% ou até bem mais do que isso. Nós vimos na pandemia anos em que ele flutuou mais do que 11% em apenas 12 meses. Isso tem um impacto brutal sobre o seu custo final. Isso somando ao fato de que você não sabe quando você vai ter acesso a esse bem. Nesse exemplo, você demorou 4 anos para ser sorteado, mas a média é que demore 90 meses. Ou seja, você vai ficar 90 meses pagando aluguel, tendo os seus planos sujeitos a esse consórcio, porque em 90 meses, 8 anos, pode ser que os seus planos mudem e você vai estar preso naquele consórcio, pagando aquilo com dinheiro alto, preso àquele consórcio, e aí muitas das pessoas acabam, obviamente, cancelando. Mais da metade das pessoas cancela o consórcio que elas contrataram. E quando você cancela, você não recebe todo o seu dinheiro de volta, você vai perder o fundo de reserva, você vai perder a taxa de administração, que como vocês viram não é pequena, e a maioria dos consórcios ainda vai te cobrar uma multa por desistência. E você só recebe esse dinheiro ou no final do grupo, ou seja, depois de 15 anos, ou se você der a sorte de ser sorteado antes do final do grupo ocorrer. Ou seja, acaba sendo uma grande armadilha para a maioria das pessoas. E aí muitas pessoas vão me perguntar: ah, mas Gabriel, ninguém contrata o consórcio esperando ser sorteado. As pessoas contratam para dar um lance, e aí elas conseguem ser contempladas muito antes. Acaba sendo uma decisão financeira muito mais inteligente. Você contrata, você dá o lance, e aí você tem acesso ao bem logo no primeiro ano, ou às vezes até nos primeiros meses de contratação. E aí eu te digo, nesse caso, a sua conta fica pior ainda. O seu custo para o consórcio fica ainda pior. Porque quando você dá um lance, o nosso estudo mostrou que o lance médio para um consórcio imobiliário, o lance médio que é contemplado, aquele lance que é bem sucedido, é de 45% a 55% do valor total da carta. Então, um consórcio de R$1 milhão, o lance médio vai ser entre 450 a 550 mil reais. Quando você dá o lance, você obviamente tem que pagar aquele valor à vista. Então o seu custo fica ainda maior. Por quê? Você, quando dá o lance, o seu financiamento, ou seja, aquele dinheiro que você está usando que não é seu, a sua alavancagem acaba sendo muito menor. Se você for sorteado, você vai ter pago pouco e vai ter acesso à carta total, vai ter acesso aos R$1 milhão. Se você for alguém que dá o lance, se você não for sorteado, mas for contemplado por um lance de 50%, vamos supor, você vai ter acesso apenas a R$500 mil. Porque 500 mil desse 1 milhão você teve que botar do seu bolso. Então, caso você compare com um financiamento imobiliário, vai ser muito maior, porque você vai estar pagando taxa de administração, seguro, correção, fundo de reserva sobre 1 milhão, mas você vai ter um crédito de apenas 500 mil reais. Então, o nosso estudo mostrou que a taxa de financiamento equivalente para alguém que dá um lance de 50% em um consórcio, às vezes passa dos 25% ao ano, uma taxa altíssima, uma taxa quase de agiota que você paga para ter acesso a um bem imobiliário, que se você apenas fizesse um financiamento, você teria acesso ao bem de forma imediata, você pagaria uma taxa muito menor, a sua correção seria pela TR e não pelo INCC, você não teria que dar lance, você teria que dar uma entrada muito menor e você não pagaria taxa de administração, seguro, fundo de reserva, nada disso. É muito mais simples, você faz o financiamento e começa a usar o bem desde o primeiro mês, não paga aluguel, só paga aquela parcela do financiamento. Então, resumindo, quando você começa a fazer a conta, quando você começa a olhar a matemática por trás da coisa, você vê que o consórcio é uma grande furada. Ele só vale a pena para um grupo muito restrito de pessoas. Aquelas pessoas que não têm acesso ao financiamento tradicional por algum motivo, pessoas que têm muita dificuldade de comprovar renda ou algum outro motivo, e aquelas pessoas que são extremamente irresponsáveis e precisam do consórcio
para poupar dinheiro, para ser uma poupança forçada. Porque mesmo que você não tenha o valor da entrada de um financiamento, você pegar e todo mês fizer um investimento equivalente ao valor que você paga do consórcio, você vai ter muito mais dinheiro depois de alguns anos, porque aquele dinheiro que você investe vai render, seja pelo CDI, seja por qualquer outro índice que você alocar, IPCA mais alguns juros, não importa. Depois de alguns anos ele vai valer muito mais, enquanto que no consórcio, o valor que você bota, ele vai, na prática, ficando estagnado, porque ele não tem nenhum rendimento. Ele pode até valer menos, porque do que você bota, uma boa parte não vai para o fundo que vai ser usado para adquirir o seu bem. Ele vai para a administradora do consórcio, como taxa de administração, vai para a seguradora, porque você está pagando seguro sobre um bem que você nem tem ainda. Então, como vocês podem ver, a venda do consórcio, ela geralmente acontece com base em mentiras, com base em falácias. Quando o gerente do seu banco chega para você e fala que o consórcio é uma opção maravilhosa, que não tem taxa de juros, só tem a taxa de administração, e que se você dividir a taxa de administração pelo número de meses, vai dar uma taxa de juros de 0,15%, por exemplo, já tentaram me vender essa ideia? Não acredite, não é verdade, porque no consórcio você não tem acesso imediato ao bem. Você pode ficar 10, 15 anos pagando por algo que você ainda não tem. Então a sua taxa de juros que você deve contar a partir do momento em que você efetivamente tem acesso ao bem, você deve fazer essa equivalência, é muito maior, porque enquanto você não tem o bem, você está pagando aluguel, ou você está pagando um outro financiamento, ou você tem um bem que você poderia estar alugando, mas você está usando e não está tendo rendimento sobre ele. Além disso, você está sujeito a correções anuais por um índice que historicamente flutua bastante, pode flutuar absurdamente no espaço de apenas 2 ou 3 anos, e a sua taxa, a sua tarifa do consórcio, ela pode multiplicar por 30%, 40% de forma muito rápida e acabar prejudicando e muito o seu orçamento e deixa você preso, porque num financiamento imobiliário, pelo menos, você pode a qualquer momento vender o seu imóvel. Você vai usar o valor da venda para pagar o financiamento, se tiver algum valor a mais, ele vai direto para o seu bolso. No consórcio, não. Se você desistir, você só vai ter acesso àquele dinheiro lá no final do grupo, ou seja, depois de mais alguns anos, ou se você der sorte quando você for sorteado, e ainda vai ser descontado da taxa de administração e do seguro. Você vai só perder o seu dinheiro. Não caia no papo do seu gerente do banco, do seu assessor de investimento ou daquele corretor de consórcio que vende o consórcio como se fosse algo que você usa para alavancar o seu patrimônio, para crescer o seu patrimônio de forma mágica ou para ter acesso ao imóvel que seria muito mais caro se você financiasse. Isso tudo é mentira, é só você fazer a matemática. Não existe solução fácil, não existe dinheiro fácil. O consórcio, na verdade, ele vai drenar o seu patrimônio, porque ele tem taxas altíssimas embutidas, tem regras que são extremamente prejudiciais a você. Se você não tem dinheiro para dar de entrada no financiamento, é muito melhor você pegar o valor que você gastaria com o consórcio, investi-lo de forma racional, ou mesmo no investimento que não seja lá essas coisas, ele vai te ajudar muito mais do que um consórcio. Depois de alguns anos investindo, você vai ter muito mais do que você teria se você estivesse pagando um consórcio. Então acaba sendo uma decisão muito mais racional. Bom, ficamos por aqui. Eu espero que você tenha entendido por que o consórcio é uma péssima escolha para o seu patrimônio. Eu espero que você não acredite mais no conto do gerente do banco. Tenho certeza de que isso vai ajudar muito você a não cometer mais erros financeiros. E se você, por acaso, tiver um consórcio e estiver arrependido, eu sugiro que você faça a conta para ver se de repente não vale a pena cancelar. Porque muitas pessoas também acabam não cancelando porque pensam, eu já paguei tanto isso, agora eu tenho que continuar pagando. Mas às vezes você faz a conta e vê que é melhor cortar o prejuízo enquanto ele ainda não está muito grande do que continuar pagando aquilo por mais vários anos sem ter acesso ao bem e ficar preso a uma parcela que consome uma parte relevante do seu orçamento. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal por mais conteúdo como esse. Eu agradeço a sua atenção. Obrigado!